Caros colegas, obrigado por estarem aqui. Caro presidente Zelensky, caro Olena, obrigado por estarem aqui. É uma honra, é um prazer. Permitam-me, como já fez o ministro das Relações Exteriores, Antônio Tajani, falar esta manhã na minha língua materna, pois estamos em Roma. Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui. E para mim é uma honra abrir os trabalhos da 4ª edição da Ukraine Recovery Conference, dar as boas-vindas em Roma ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, à primeira-dama Olena, presidente, à presidente da comissão, ao presidente do Conselho Europeu, aos presidentes, aos primeiros ministros, a tantos colegas que vieram hoje aqui a Roma para participar desta importante iniciativa, a todas as delegações que estão presentes. E quero agradecer-los porque os números impressionantes desta conferência, 70 nações representadas, mais de 40 organizações internacionais, milhares de empresas e entidades da sociedade civil mostram melhor do que qualquer outra iniciativa qual futuro todos juntos vemos para a Ucrânia e com quanta convicção acreditamos nesse futuro. A visão, o impacto visual, para quem tem, digamos, a oportunidade de vê-lo deste palco, é de um efeito extraordinário e claramente, por isso quero mais uma vez agradecer ao ministro das Relações Exteriores, Antônio Tajani, a toda a Farnesina, a todos que se empenharam para o sucesso deste evento. Assim, quero saudar e agradecer aos outros ministros do governo italiano presentes, ao presidente do Senado, Ignazio La Russa, e aos líderes dos governos das nações que antes de nós tiveram a responsabilidade de organizar esta conferência e aqueles que depois de nós receberão o bastão. Esta participação tão ampla, a um nível tão alto, transmite ao mundo uma mensagem extremamente importante. Diz que cada um de nós está aqui para fazer a sua parte por um objetivo comum, que é olhar além da insuportável injustiça que há mais de 3 anos vem sendo infligida ao povo ucraniano e saber imaginar agora uma Ucrânia reconstruída, livre e próspera. E diz que pretendemos alcançar esse objetivo não apenas ajudando a Ucrânia a se defender, levando adiante todos os esforços para alcançar a paz, como estamos fazendo, mas também e, sobretudo, sabendo imaginar o depois, questionando-nos sobre como reconstruir o que foi destruído: estradas, pontes, escolas, igrejas, hospitais. É essa a mensagem que queremos reafirmar com força hoje. Os ataques perpetrados pela Rússia contra civis estão aumentando, com foco na infraestrutura essencial para a população, já que a meta tem permanecido inalterada desde o começo do conflito. Forçar os ucranianos à submissão por meio do medo, do frio, da fome e da escuridão. Esse plano falhou como os outros. Fracassou em primeiro lugar porque todos aprenderam o quanto os ucranianos são muito mais tenazes do que se esperava, e fracassou porque a comunidade internacional se posicionou contra essa atrocidade, garantindo a assistência urgente e necessária para assegurar a continuidade dos serviços essenciais. Teremos que levar em conta quem fez tudo o que pôde para impedir essa barbárie e quem, por outro lado, não o fez. E é por isso que, como está escrito também na declaração dos ministros das finanças do G7, queremos trabalhar com a Ucrânia também para não permitir que da reconstrução possam se beneficiar aquelas entidades que contribuíram para financiar a máquina de guerra russa. Assistimos a um vídeo muito emocionante e a voz do narrador dizia: acreditamos que juntos podemos deter a escuridão e construir um futuro forte. É exatamente isso que pretendemos fazer. Parar a escuridão, construir um futuro forte. Um futuro à altura de uma nação orgulhosa e altiva como é a Ucrânia. Uma nação que, apesar das bombas, apesar dos ataques contra as infraestruturas estratégicas, apesar dos deslocados, das vítimas, das crianças, arrancados de suas famílias, continua a ter uma economia viva, uma economia resiliente. A guerra frequentemente abala a confiança no futuro, vimos isso tantas vezes na história. Neste caso não foi assim.
Neste caso, o povo ucraniano olhou diretamente nos olhos do próprio inimigo e escolheu lutar. E não escolheu lutar porque ama o conflito. Escolheu lutar porque ama aquilo que está defendendo, porque sabe enxergar além desse conflito. É isso que permitiu a Ucrânia continuar vivendo, produzindo, inovando, buscando uma luz mesmo na escuridão mais profunda. A nossa tarefa é ajudar a Ucrânia, e o faremos, a escrever este novo capítulo da sua história, por amor à justiça e como advertência para o futuro. E a Itália pretende, por isso e nisso, desempenhar um papel de protagonista e pode fazê-lo não apenas pela constância e clareza com que, desde o início, se posicionou do lado certo da história sem jamais vacilar, mas também porque o seu sólido e extraordinário tecido produtivo tem todas as condições para gerar um multiplicador de investimentos, um multiplicador de oportunidades. Porque o desafio que temos pela frente exige certamente o máximo esforço por parte das nações, dos governos, das instituições multilaterais e financeiras, mas é uma partida que só poderemos vencer se conseguirmos contar com uma robusta mobilização de capitais privados, com o espírito empreendedor das empresas, com a sua capacidade de atrair investimentos. O entusiasmo, o dinamismo que as nossas empresas demonstraram e continuam a demonstrar, o gênio e a criatividade que todo mundo lhes reconhece, mostram que o sistema Itália pode fazer a diferença. É um compromisso que hoje se concretiza nos acordos que algumas das nossas principais empresas, Leonardo, Enel, Terna, Snam, Ferrovie, mas realmente estou citando apenas algumas, assinarão com as empresas homólogas ucranianas. Estamos, obviamente, falando de iniciativas concretas focadas em projetos estratégicos capazes de promover uma mudança real, demonstrando o compromisso coletivo do nosso sistema produtivo. Um compromisso que avança, obviamente, em paralelo com o que foi implementado pelo governo e pelas instituições em suas diferentes ramificações, e esta conferência nos oferece, obviamente, a oportunidade de firmar numerosos acordos. Um dos principais âmbitos nos quais quisemos concentrar nossa atenção diz respeito à criação de novas ferramentas, de novos mecanismos financeiros que possam acompanhar o trabalho das empresas e atuar como multiplicadores. Por isso, tenho o prazer de anunciar a contribuição determinante da Itália para o nascimento de um novo fundo de equity em nível europeu. E a mensagem que queremos transmitir hoje aos empresários é simples. Não tenham medo de investir, de construir, de reconstruir na Ucrânia, porque investir na reconstrução da Ucrânia não é um risco. É, na verdade, um investimento em uma nação que demonstrou mais resiliência do que qualquer outra, mas é também um investimento na paz, no crescimento econômico de toda a Europa, na segurança dos nossos cidadãos. E saibam que estaremos ao seu lado, junto com as instituições financeiras, com entidades como SACE, CIMEST, Cassa Depositi e Prestiti, que apoiam a internacionalização das empresas para colocá-los nas melhores condições para poder operar, não apenas no âmbito dos seguros, que são necessários para quem investe contra os riscos decorrentes do conflito, mas também para explorar novas oportunidades em setores estratégicos, desde o agroindustrial até a mecânica avançada, a indústria química e os transportes. Investir na Ucrânia é um investimento em nós mesmos, porque, gostemos ou não, o que acontece na Ucrânia diz respeito a cada um de nós. Acredito que, por isso, devemos nos orgulhar do resultado que hoje alcançamos todos juntos. Nações, organizações internacionais, instituições financeiras, autoridades locais, setor empresarial e sociedade civil. Juntos, assumimos compromissos com a conferência de hoje, que somam mais de 10 bilhões de euros, mas, para reconstruir uma nação devastada pela guerra, não bastam dinheiro, engenheiros, arquitetos e operários. É preciso algo a mais, e esse algo a mais é o sentimento que o povo ucraniano, mais do que qualquer outro, demonstrou conhecer, que é o amor à pátria, o amor pela liberdade, a vontade de garantir aos próprios filhos um futuro de prosperidade e bem-estar. Sem o amor à pátria, tudo o que fazemos perde o sentido.
Não é por acaso que a Itália, com sua rica herança cultural e histórica, escolheu cuidadosamente cuidar de alguns dos mais significativos símbolos e dos importantes lugares que, em conjunto, compõem o vasto e diversificado mosaico identitário da nação ucraniana. E este lugar de grande relevância, que é um porto vital e um centro cultural, é a cidade de Odessa. E esses símbolos são a Catedral da Transfiguração, a Filarmônica, o Museu de Belas Artes, joias de um patrimônio cultural esplêndido que nos pertence como europeus e que, como europeus, queremos proteger para que possa ser transmitido a quem vier depois de nós. Caro Volodymyr, caro Lena, caros colegas, o caminho da reconstrução não será um caminho fácil, certamente será um caminho cheio de armadilhas, mas também é um caminho que traz consigo oportunidades incríveis. E os italianos sabem, talvez melhor do que qualquer outro, ou pelo menos sabem muito bem do que estou falando, porque nós somos aquele povo que, sobre os escombros da Segunda Guerra Mundial, construiu o milagre econômico dos anos 60. Também a nossa, naquela época, era uma nação destruída, que enfrentava enormes dificuldades e, mesmo assim, conseguiu. Levantou-se novamente com determinação, com orgulho, com laboriosidade. Tornou-se a potência econômica e industrial que hoje todos conhecem. E gosto de pensar que esta conferência possa ser o ponto de partida para o milagre econômico da Ucrânia e construiremos esse milagre juntos por vocês, por nós, porque cada escola, cada hospital, cada campanário que reconstruirmos será um pedaço de nós mesmos que teremos reconstruído, um pedaço da Europa que devolveremos à história e aos nossos filhos. Agradeço a todos e desejo uma boa conferência.